Boa tarde. Todos a postos? Vamos trabalhar. Bom, pessoal, boa tarde. O assunto da aula hoje deve ser a aula 17, já foi. Aula 18, sobre princípios da ação e reação, né? Então, vamos só lembrar da aula passada, que a aula passada foi sobre princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, se força resultante é igual a massa vezes aceleração, resultante significa que é a soma de todas as forças que agem sobre o corpo, ok? Então, vamos entrar na aula 18, que é sobre o princípio da ação e reação. A toda ação existe uma reação, tá? Então, eu vou compartilhar uma tela e vamos trabalhar em cima do assunto da aula de hoje. Nossa, tô mexendo na mesa, até o notebook tá balançando um bocadinho, desculpa, né? Então, eu vou compartilhar uma tela. E a tela de hoje, deixa eu ver, é em cima da apostila, aqui, compartilhar a apostila, né? Nessa página aqui, nós vamos estudar sobre ação e reação. A toda ação existe uma reação. Por exemplo, o cara está empurrando água para trás, que seria a força-ação. A reação seria a água devolvendo essa força, impulsionando o remador no sentido oposto da força aplicada para deslocar a água. Isso seria o princípio da ação e reação, tá? Como são duas forças que agem sobre corpos diferentes, tá certo? Duas forças que agem sobre corpos diferentes, são de mesma intensidade, são de mesma direção, são de sentidos opostos. E como agem em corpos diferentes, elas não se anulam. Uma é independente da outra, tá certo? Tá? Então, o remador empurra a água para trás, que é a ação. A reação é a água empurrar com a mesma intensidade o barco, né? O barco junto com o remo, no sentido oposto, para frente. Por isso que ele consegue sair do lugar, tá certo? Tá? A ação e reação representa a terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação. A toda ação existe uma reação, né? E nesse caso, como as forças que agem sobre o corpo representam um par de forças que têm mesma natureza, está certo? Agem em corpos diferentes, portanto, elas não se anulam, tá claro? Tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Seguindo aqui. Bom, eu tenho uma figura de um vaso de flores em cima da cômoda, tá certo? Né? Esse vaso, ela exerce força de contato. Essa força de contato existe porque ela está encostada sobre a cômoda ou sobre a mesinha de cabeceira. Esse contato, ela tem comparação e reação. Porque se ela não tivesse em contato com a mesinha, não teria o paração e reação, certo? Então, aqui, a força normal, que é a força de contato, que é a setinha azul, é perpendicular à superfície que ela se encontra, tá certo? Ó, vertical para cima. E a reação
desta força de contato é vertical para baixo, tá certo? Aqui está mostrando aqui na cômoda como menos N. Menos por quê? Porque ela está no sentido oposto, tá certo? Ela está no sentido oposto da força aplicada, tá ok? Então, como ela está na Terra, ela também tem peso. Se ela está na Terra, ela tem peso. E o peso aqui significa que ela tem direção vertical, tá certo? E sentido para o centro da Terra. E a reação da força-peso é no mesmo sentido, é na mesma direção que a força-peso, mas no sentido oposto. Boa tarde, dona Rebeca. Achei que você não iria aparecer hoje. Já que você apareceu, eu vou começar de novo a explicação, tá bom? Tá? Deixa eu descompartilhar a tela. Boa tarde, dona Rebeca. O seu microfone está aberto. Tudo bem com a senhorita? Oi, professora. Tudo. Só você hoje, por enquanto? Acho que o pessoal resolveu telefonar. O que aconteceu, você sabe? Não sei, hoje na aula do Ilídio também foi pouquinha gente também. Vocês estão desanimando, não estão? A gente quer voltar para a sala, a senhora acredita? Eu acredito. Eu acredito, mas acho que no momento não vai rolar essa possibilidade, porque tá meio perigoso ainda. Eu também acho que vai demorar ainda. Vai demorar um tempinho, tá meio perigoso, porque a gente tá vendo assim, aqui no Guarujá nem tá tanto assim, quer dizer, tá e não tá, né? Porque como a gente não sai muito de casa, a gente só fica sabendo das notícias que rolam pela televisão, não é verdade? Então, parece que a coisa tá um pouco calma, mas pelos índices perto de Santos, a gente ainda tá bem. Né? Sim. Não é verdade? Mas a gente tem que se preocupar se a gente, por exemplo, você deve morar com seus pais, tem alguém de idade na casa de vocês? Não, só eu, meu padrasto e minha mãe só. Mas mesmo assim, eles também não são tão novinhos, a gente também tem que tomar cuidado, né? Não é verdade? Sim, Né? minha mãe tem imunidade baixa. Então, isso é complicado. Imagina. Então, ela tem que se cuidar, tanto que quando alguém vai sair para comprar alguma coisa, aposto que ela vai de carro e volta rapidinho, não é? Sim. E você, como é que tá? Tô bem. Ai, que bom, eu fico feliz. Mas não desanima não, tá bom? Tá? Tá certo? Você tem que continuar estudando, se preparando para as coisas, porque de repente esse ano o Enem vai ser um formato diferente, vai ser online em casa, tudo pode acontecer, não é verdade? Sim, professora. Né? E você tem que se preparar, porque todos vocês são capazes, tá certo? De tentar algo melhor para vocês. E vamos fazer uma limonada desse limão, né? Porque uma limonada a gente pode adicionar açúcar e ela fica gostosa, pode fazer um picolé, fica bom demais, não é verdade? Sim. Tudo bom? Lucas Miranda, você atrasou hoje, hein? Lucas Miranda, seu microfone está aberto. Professora. Pode falar comigo. Juan, Nossa Senhora, o senhor anda muito sumido, seu Juan Gabriel. Você está muito calado. Calúnia. Teu microfone está ruim ou o que é? É calúnia contra a minha pessoa. Não entendi. Isso é calúnia contra a minha pessoa. Sempre tô aqui. Ah, tá. Eu tô aqui. Pode conversar comigo, tá? Luíde. Luíde Romano. Cadê as suas irmãs, Luíde? Luíde Romano. Não vai falar comigo? Oi. Cadê as tuas irmãs e o teu outro irmão? Meu irmão tá dormindo e minhas irmãs estão em Guarujá. Não tô, eu tô em São Paulo, professor. Ah, você tá em São Paulo? Tô. Tá, que bom que você tá participando da aula. Eu senti sua falta. Ultimamente você não tem entrado. Eu também senti a sua, professora. Eu vou entrar mais agora. Ah, mentiroso! Não é mentira, não. Tem nem vergonha! Cara, dá uma enlouquecida. Aposto que você não tá nem um pouquinho com saudade da escola. Mentiu na caruda. Olha o cara. Falso, hein? Não, ele é muito cara de pau.
Giovana, que saudade de vocês. Pra falar a verdade, eu tô com saudade. Saudade de mim a senhora não tem, né? Acho que tomou errado. Ai, Amanda, você chegou agora, tu fica quieta. Amanda, rainha da faixa. Amandinha, tu entrou agora. Não reclama. Eita, minha faixa. Bom, a Amanda, ela tá carente hoje. Amanda, eu tô mandando um beijo muito grande pra você. Sinta-se Um amada. beijo pra senhora também. Saudades bom? das suas broncas comigo. Dá um oi pra tua mãe por mim, tá certo? Que eu conheço ela há muito tempo. Deixa eu ver o que mais que eu Vixe. posso. Oi? Vixe. Vixe, eu conheço a mãe dela faz tempo. Pois é. Sabe por que eu conheço a mãe dela? Eu conheço a mãe senhora dela da conhece época da faculdade. Eu dei aula pra mãe dela, pra você ter uma A senhora ideia, conhece meus primos também. né? Todo mundo. Pois é. Tô ficando velhinha. Cadê os meus cabelos brancos? Graças a Deus, estão bem escondidinhos aqui. O que aparece, eu faço assim, pum, cai fora. Bom, eu sei que não devo fazer isso, né? Porque senão com a cara dessa eu vou ficar careca, né? De tanto cabelo que eu arranco, mas tudo bem. Mas até lá, né? Bom, gente, vamos continuar, ou melhor, começar, né? É o seguinte, a gente está na apostila 3, na aula 18, porque eu acho que a aula 17 eu já terminei semana passada, junto com o Lucas. Né, Lucas? A gente terminou, você terminou de fazer as contas no sufoco semana passada, não foi? Oi. Então. Hoje a gente vai começar a aula 18. A aula 18 é uma aula muito legal, que é sobre a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. A toda ação existe uma reação. São forças de mesma intensidade, mesma natureza. Quando a gente diz mesma intensidade, significa que tem o mesmo valor, a mesma quantidade, tá certo? Tá? São forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, porque agem em corpos diferentes. Se agem em corpos diferentes, elas não se anulam, elas são independentes, tá certo? Como exemplo, eu vou compartilhar a tela, não sei se vocês estão com a apostila de vocês, se vocês não tiverem, não tem importância, vai acompanhando comigo na apostila que eu vou postar aqui. E vocês, por favor, vão anotando as respostas no caderno, numa folha, e depois grampeia na apostila, quando pegar a apostila, tá certo? Tá? Então, vamos lá. É o seguinte, cadê? É este aqui. Então, ó, tá aqui. Compartilhando a nossa telinha aqui, tá certo? Opa, deixa eu mudar isso aqui de lugar. Nós temos um cara aqui remando no meio da lagoa, num campeonato, pode ser, não sei, tá certo? Repare o seguinte, esse remo dele tem uma parte que está dentro da água, que é igualzinho à extremidade que está na parte de cima, porque ele sai assim, um lado para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda, certo? Eles vão remando, alternando os lados. É bom porque senão cansa só o braço, né? Alternando assim, né? Ou então, dependendo do que eles querem fazer, vira para um lado, vira para o outro, ou só de um lado, aí depende muito da vontade dele. Então, a setinha que está em vermelho representa a força, ação. Ele está empurrando com o remo a água para trás, tá certo? E a água devolve essa força para o remo e para o barco, e ao mesmo tempo impulsionando ele para frente. Por isso que ele consegue sair do lugar. Porque se a força, ação e reação se anulassem, o cara podia fazer o que quisesse e não ia sair do lugar. É a mesma coisa a vocês. Se você aplica uma força no chão, empurra o chão para trás, se você não sai do lugar, então, sinto muito, algum problema está acontecendo, tá certo? Você sai do lugar por causa da força-reação. É a mesma coisa quando o carro, num dia de chuva, está patinando, a roda está girando, mas o carro não sai do lugar. Por quê? Porque o chão não está conseguindo devolver a mesma força para ele se movimentar, né? Não tem atrito suficiente. Nesse caso, a força de atrito é fantástica. Sem a força de atrito, a gente não sai do lugar, a gente ia ficar andando no mesmo lugar. Então, por conta da força de atrito,
que o chão exerce sobre as rodas do carro, ele consegue sair do lugar. É a mesma coisa quando você está caminhando, você empurra o chão para trás e o chão devolve essa mesma força para os seus pés e você caminha para frente, tá certo? Isso é um par de ação e reação. São forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários e atuam em dois corpos diferentes. Tá certo? Por isso que não se anulam. Quais são os dois corpos diferentes aqui? É o remo e a água, tá? Por que que o remo consegue deslocar a água para trás? Porque o cara está aplicando uma força no remo. Se ele não aplicasse força no remo, não sairia do lugar, tá certo aqui? Tá? Porque a força só aparece quando tem interação de dois corpos. Então, ele está interagindo com o remo, aplicando uma força conjunto com o remo, que empurra a água para trás, ele se movimenta para frente. Tá claro aqui, pessoal? Dúvidas? Oiê, tá bom. Vocês não vão me responder, né? Vocês têm vergonha do áudio? Não sei. Nossa. Bom, todo mundo entendeu o que eu quis dizer aqui? Então, bora fazer exercício. Não, bora nada, vamos aqui pro vaso. Eu estava explicando na hora que a Rebeca estava entrando. Se vocês forem assistir essa aula depois no YouTube, vocês vão falar assim, nossa, a professora tá louca, tá falando sozinha. Para falar a verdade, eu não sabia se vocês iam entrar ou não. Ô, bem só da moto. Como eu não sabia se vocês iam entrar ou não, para não ficar sozinha, né, que nem boba, comecei a gravar a aula para postar no YouTube, né? Vai que alguém assiste depois. Então, vou retomar aqui a explicação do vaso, essa cômoda. Então, eu tenho um vaso apoiado sobre a cômoda, e esse vaso aqui, porque ela está encostada na cômoda, ela tem força de contato, que a gente chama de força normal. Aqui, ó, tá vendo? Essa força vertical para cima. Tá? Ela é sempre perpendicular à superfície, por isso que ela é vertical para cima, tá certo? Então, presta atenção, essa força que está aqui vertical para cima representa a força ação. E a força de contato-reação está sob o tampo da cômoda, que tem a mesma direção e sentido contrário. E está com o sinal negativo aqui, não é porque ela é força negativa, é porque não existe força negativa. Ela tem sentido oposto da força normal aqui. Então, esta que está vertical para cima é força ação, e esta que está com o sinal negativo aqui é força reação, tá? Então, presta atenção, a força normal, nessa situação, ela é igual ao valor da força-peso, tá certo? Porque ela está na terra e a superfície é horizontal. Se a superfície fosse inclinada, tá? A força de contato seria parte do peso. Mas como aqui ela está numa superfície horizontal da cômoda, ela é igual ao peso. Como são forças independentes, tá certo? Tá? Porque o peso, se tiver encostado na cômoda, o peso do vaso, se ele estiver encostado no vaso, não, ele vai existir, tá certo? Se alguém segurar esse vaso aqui, vai existir a força-peso, sim. Se o vaso tiver muita flor e cheio de água, dependendo do tamanho do vaso, com uma mão você não consegue segurar, você precisa usar as duas mãos para segurar, por causa do peso, da força-peso que a Terra exerce sobre ele. Cuidado para não confundir peso com massa, que são duas grandezas diferentes. Tá claro aqui? Então, a força-peso aqui, olha, ela existe por causa da Terra, por causa disso aqui. Então, ela tem direção vertical, sentido para o centro da Terra. Essa aqui é a nossa força-peso-ação. E a reação está do centro da Terra na mesma direção do corpo, no sentido oposto da ação. Então, essa aqui é a reação, essa é a ação. Alguém tem dúvida até aqui, por favor? Compartilha a minha angústia, se vocês entenderam. Não, professora. Deu para entender? Deu. Ótimo. Muito obrigada, Rebeca. Então, Não. vamos para o exercício número 1. Olha, é do Enem, hein? Então, vamos lá. Durante uma faxina,
A mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudar de lugar. Quem é que não faz isso, né? No meio da faxina, a mãe, vem cá ajudar a empurrar o sofá, vem cá empurrar, tirar a mesa do lugar para poder limpar direito, né? Às vezes a mãe da gente chama a gente para fazer essas coisas para facilitar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar um móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-la em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Então vamos lá, alternativa A. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. A força de ação é um pouco maior do que a força-reação. O par de forças, ação e reação, não atuam em um mesmo corpo. E aí, qual a resposta certa, moçada? Vocês não vão falar para mim? Nem chutar a resposta? Lucas Miranda, abre o microfone e dá a resposta. Rebeca, dá a resposta. Juan, dá a resposta. Quem vai dar a resposta? Giovana, meu amor, me dê a resposta. Murilo Soares, qual é a resposta? Amanda, você sempre reclama que eu nunca falo com você. Bora, menina, me dá a resposta. Agora eu não vou reclamar. Como ousas, garota? Dá a resposta, alguém, pelo amor. Marcelo. Ela tá não. aí, professora. Pera, o Marcelo tá na turma errada. Marcelo Couras. Oxe. Juliana, fala pra mim a resposta, moleque. Tá desmutada. É. Parabéns. Quem falou aí? Foi tu, A Ju? Rebeca pegou do Google. Pior que não. Foi a Hoje Rebeca não, que falou ou amiga. foi a Juliana? É aí, professora. Acabei de Ah, pegar. gente, tem hora que eu não consigo identificar a voz. Desculpa. É a Rebeca. Foi a Rebeca que Aí. falou? Ô, Luíde. Foi. Parabéns, Amanda. guria. Olha, se a gente está estudando sobre a terceira lei de Newton, ação e reação, só podia ser a letra E, né? Vamos combinar. Se fosse num monte de exercício tudo junto, a gente errar de bobeira, ainda vai lá agora. Exercício direcionado na matéria. Vocês errarem, nossa senhora, eu fico com dor no coração, tá? Ok? Bora pro próximo. Nossa, eu adoro tirinha de quadrinhos. A gente precisa interpretar essa tirinha. Então vamos lá. Professora, o menino da faixa tá aqui na sala. Que faixa? Do segundo ano. Ah, o Marcelo? Não, é Não. aquele lá que mandou respeitar a faixa dele, o Batista. Batista? Ah, ele saiu agora, professora. Otário, cuzão. Gabriel Caralho. Batista? O Gabriel É. Batista? Cuzão demais. Eu Acabou acho que de ele sair. errou. A aula dele é... Aham, errou. Ele falou que a aula dele é quinta-feira. Tem gente entrando pra zoar na aula, professora. Infelizmente, tem uma galera fazendo isso que é muito chato, sabe? Eu acho que a gente tem que Depois respeitar. dessa aula nós vamos cobrar. A gente tem que respeitar Bora, o vamos horário da cobrar aula. mesmo isso aí. A gente tem que respeitar, não importa, tá bom? Bom, vamos continuar aqui. As tirinhas, em geral, buscam retratar as situações do cotidiano de forma irônica ou cômica. Nossa, eu adoro a Turma da Mônica. Como a cena retratada a seguir, envolvendo os personagens da Turma da Mônica. Aí você vê que o Cebolinha, ele puxou com tanta vontade a Mônica, que ele está pendurado, que ele está sapateando as pernas ali, porque ele não tem aonde apoiar. Ele está pendurado praticamente, né? E o Cascão está muito bravo, né? Cebolinha quer parar de torcer para a Mônica, porque será, né? Então, vamos lá. Considerando que o sistema, todos os personagens envolvidos na cena em equilíbrio, utilizando com base o princípio da ação e reação, a análise de algumas forças presentes na situação leva à constatação que, alternativa A,
A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre a corda formam paração e reação. D. A força que a Mônica exerce sobre o chão e a força que a corda faz sobre a Mônica fazem paração e reação. C. Item C. A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que a corda faz sobre a Mônica formam paração e reação. D. A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre o chão formam paração e reação. E. A força que a Mônica exerce sobre o chão e a força que o chão exerce sobre a Mônica não formam paração e reação. E aí, qual a resposta certa, moçadinha? D. Quem acha que é D? Eu, Rebeca. Eu acho que é D. Também acha que é D? Alguém acha diferente? Então eu achei errado, eu pensei que era A, professora. Eu também não falei que era D. Nossa, desculpa. Eu não falei que era D, eu perguntei quem achava que era outra diferente. Eu, professora. Hã? Eu acho que é diferente. Então, qual é a letra certa, galera? Não estou ouvindo. Nossa, eu devo estar O Luigi ouvindo. falou A. Luigi Não, falou. mas não é. Ó, Eu vou na D. Tá bom. Se eu disser que todos vocês erraram. É Então a é C, a né? D, a C. É a C. C. É a Tá. C. Muito bem, é a C. Eu Galerinha, ia chutar C. deu para entender por que é C? Porque é a força, paração e reação aqui. Porque a Mônica exerce uma força aqui e o pé dela aqui, em relação ao chão, é a reação porque ela está aplicando uma força aqui e o chão está segurando ela, porque senão o que ia acontecer com todo mundo aqui? Fala para mim, o que ia acontecer com todo mundo? Ia cair todo mundo, porque como o Cebolinha está pendurado, ele tem força-peso. E a força-peso aqui deveria ser maior do que a força que a Mônica está aplicando, concorda comigo? Só que assim, o chão está conseguindo igualar a força que ela está aplicando, por isso que ninguém caiu ainda no chão. Quer dizer, ninguém foi lá para lá. Quer dizer, a hora que ela soltar a corda, vai todo mundo pro buraco, né? Para a ribanceira. Maurício de Souza é muito danado nessa hora, né? Então, gente, exercícios vocês podem fazer aqui, tá bom? Tá? Alguém tem dúvida? Não. Não. Vocês são os amores, vocês nunca têm dúvida. Meu Deus do céu. Eu sou a É pessoa porque a mais gente nunca sabe. então, eu sou a pessoa mais sortuda nessa vida, porque vocês entendem tudo que eu falo. Eu fico assim impressionada. Sim. Eu fico assim, nossa, os meus alunos são muito bons, porque eles entendem tudo que eu falo logo de cara. Ou eu falo assim no português, num linguajar assim, hiper mega tranquilo, que faz com que vocês entendam. Isso, para mim, é muito importante, é um feedback muito importante para mim, tá certo? É que eu não tô conversando igual na sala, professora. Não dá para conversar. Eu não sei, viu? Acho que depois que a gente voltar para A senhora sala de desativou o chat, aula... não tem como conversar. Não, é porque quando a gente... Ó, pensa comigo. Eu acho que depois que a gente passar por esse perrengue todo, quando vocês voltarem para a sala de aula, eu acho que vocês vão ter outro pensamento na sala de aula. Não sei, pode ser que eu esteja enganada, mas eu acho que alguma coisa vai mudar em vocês. Eu tenho, tenho fé. Primeiro dia de aula depois da quarentena, todo mundo com Nossa. bicicleta na sala. Eu não vou parar de falar. Ou vou falar mais, eu não vou conseguir dar aula, né? Pode acontecer. E eu ficar muito brava. Chegar e falar assim, A gente eu tá vou com dar aula saudade no dos amiguinhos. computador na frente de todo A gente pede desculpa desde agora. Mas eu amo vocês do mesmo jeito, tá? Tá bom? A minha preocupação é que vocês consigam relembrar um monte de assunto que vai ajudar vocês no vestibular. Porque vocês já aprenderam tudo isso. Agora é só revisão, tá bom? Tá? Tá Bom, bom. aplicações das leis de Newton, corpo empurra corpo. Então, aqui nós vamos ter 3 corpos. Ó, 3 corpos. O homem empurra a caixa A. São 2 corpos diferentes. O corpo A empurra a caixa B. A caixa B sai
indiretamente da força aplicada do homem. Ele sai do lugar porque sobrou uma parte da força que o A não está usando, que gasta. Nossa, que é o chato que está passando de moto. Que ele gasta empurrando o B, tá certo? Então, aqui, a pessoa empurra o bloco, a caixa recebe a força do homem e gasta uma parte empurrando o corpo B. E o corpo B só sai do lugar porque ele recebeu uma parte da força do bloco A para sair do lugar. Deu para entender aqui? Então, aqui você tem essa força aqui, ó, essas duas aqui. Tá vendo essa de azul aqui? Essa de azul e essa de azul, que essas duas flechinhas azuis são par, ação e reação. Essa verdinha aqui com essa verdinha aqui é outro par, ação e reação. São forças de mesma intensidade que não se anulam, tá certo? Tá? Mas a gente pode considerar o seguinte, que o corpo B, nossa, tá uma barulheira nessa rua hoje, que o corpo B está emendado com o corpo A como se fosse uma coisa só. Se ele tivesse, como ele está emendado como se fosse uma coisa só, é como se não tivesse dois corpos, fosse um corpo só. Então, esse conjunto A e B saiu do lugar porque o homem aplicou uma força suficiente que venceu o atrito e eles saíram do lugar. Deu para entender aqui, gente? Deu? Sim. Tá. Quem falou isso sim, tão sem graça? Eu. Lucas? Foi o Miranda. Oi. Acertei. Então, bora aqui. Ó, vamos pensar aqui. Se a gente vai conseguir fazer ele, eu não sei. Mas a gente vai começar e vocês, conforme for, vocês vão terminar, tá? Bom, então vamos lá. Uma empilhadeira é utilizada para empurrar dois caixotes apoiados sobre as rodas, sobre um piso plano e horizontal, levando-os ao depósito de uma empresa. O esquema a seguir representa a situação representada. Ok. O caixote A possui massa de 250 quilogramas e o caixote B possui massa de 150 quilogramas. Uau! O caixote menor não pode ser empurrado por uma força superior a 60% de seu peso, pois corre o risco de romper-se. O que quer dizer isso? Oi? Oi. O que quer dizer isso? O caixote menor não pode ser empurrado por uma força superior a 60% do seu peso, pois corre o risco de romper-se. Quer dizer isso? Alguém tem ideia? Que a força aplicada supera. Não pode Uma coisa passar. assim, velho. Por que não pode passar de 60% do seu peso? Como é? Porque o peso da caixa é maior do que o atrito, não é? Hum. Aí acaba rompendo, não é isso? Boa! Rompendo! Era isso que eu queria ouvir. Muito bom. Olha o Breno. Muito bom. É o Breno que está falando? É, professor, ele apareceu na Agora é sua aula. minha. Oh, meu Deus do céu! Eu nunca ouvi a Caraca, sua todo voz no chat. Depois de Breno, 500 meu dias, tua Deus vida do céu! apareceu. Posso contar um segredo para você? Breno, Com. eu tava assim... Fala. Não, porque você foi uma das únicas pessoas que, assim, não tinha entrado ainda na minha aula. Eu fiquei pensando, gente, o Breno não gosta de mim, ele nunca Tentando entrou na arrumar meu minha horário. aula. Hã? Tentando Não arrumar entendi. meu horário. Tô acordando muito tarde. Ah, você tava dormindo. Você tava trocando dia pela noite? É, mas é que eu tô acordado desde as 10 da manhã. Entendeu? E que hora que você foi Do dormir outro ontem? dia, no caso. Que hora que você foi dormir ontem? Eu não dormi ainda. Como não foi dormir ainda? Tá louco? Eu tô virado, filho. Meu Deus do céu. Nossa, ele conseguiu responder uma Tá coisa. falando com Meu quem, Deus. Tá, vamos continuar. Vamos continuar porque ele tá acordado. Considere-se também que, durante esse trajeto, as forças resistivas aplicadas nas caixas são praticamente desprezíveis. Assim, a máxima aceleração que o conjunto poderá ter durante o trajeto, respeitando o limite mencionado, é D. E aí, como é que faz para descobrir
esta aceleração. Porque se você está observando aqui, o cara do trator está empurrando o caixote A. Se ele está empurrando o caixote A está empurrando o caixote B, tá certo? Só que como eles estão em cima de um negócio com rodinha, ele está empurrando o conjunto para se movimentar. Não significa que esse negócio com rodinha aí esteja preso no trator. Não está preso no trator. Ele está empurrando o caixote. Então, vocês precisam descobrir qual é a força que o trator pode ter para empurrar o conjunto. E aí, como é que faz para descobrir isso? Primeiro, antes de descobrir a aceleração. Ó, eu vou deixar para vocês pensarem nisso. Vocês vão fazer esse exercício para a próxima aula, porque a nossa aula meio que acabou. E eu quero que vocês façam o exercício 1 e o exercício 2. Pode ser? Pode ser, professora. Ok, professora. Compromisso para a Tchau. próxima aula, tá? Amém. Oi, professora. Sim, senhora. Ô, Breno! Oi, Breno, volta semana que vem para dar oi para mim. volto. É só Agora- uma dúvida. Agora Tem eu vou que pedir uma somar os coisa para dois. vocês, pelo amor de Deus, semana que vem. Entre as 3h05. Sim, senhora. Senão eu tô achando que vocês não gostam de mim. Tá bom, professora. Beijo, amo vocês. Aí, Beijo. professora, Show. uma dúvida só, pô. Beijo, Beijo, eu amo professora. vocês. Tchau, professora. Beijo, beijo, É beijo. nóis, beleza. Tchau. Tchau. Esses são um bando de animal, velho. Isso aqui é pior.